Nos anos 90, o mundo dançava ao som de All That She Wants e The Sign. O grupo Ace of Base dominava as rádios, vendia milhões de discos e fazia o planeta cantar. Mas, por trás daquele sucesso avassalador, uma história silenciosa se escondia, a da mulher que deu voz à banda e depois desapareceu sem explicação. Hoje, no canal É do Meu Tempo, você vai descobrir o que realmente aconteceu com Lynn, a vocalista misteriosa do Ace of Base. Uma história de talento, sucesso, medo e escolhas difíceis, que mostra o preço de brilhar sob os holofotes. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora é muito mais do que uma biografia, é uma lição sobre fama, liberdade e coragem. Lynn Berggren nasceu em uma família simples e musical no interior da Suécia. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas, ela passava horas ouvindo melodias e criando pequenas canções ao piano. Tímida, introspectiva e de fala suave, Lynn parecia viver num mundo próprio, onde a música era o idioma principal. Seu irmão mais velho, Jonas, compartilhava o mesmo amor pela arte. Ele sonhava em ter uma banda, e Lynn, sem perceber, seria o coração desse sonho. Desde cedo, ela encantava todos com uma voz doce, firme e diferente de tudo o que se ouvia na época. Ninguém imaginava que aquela jovem reservada um dia se tornaria a voz de um dos grupos mais populares do planeta. Mas o destino já estava afinando os instrumentos para uma história que mudaria suas vidas para sempre. No fim dos anos 80, Jonas decidiu montar uma banda com alguns amigos. O som misturava pop, reggae e dance, algo totalmente novo para a Suécia daquela época. Mas faltava algo essencial, uma voz que unisse todos os elementos. Foi então que ele convidou suas irmãs, Lynn e Jenny, para cantar. Com a entrada delas e do músico Ulf Ekberg, nasceu o Ace of Base. A química era perfeita, melodias contagiantes, letras simples e um carisma que transbordava. Nos ensaios, Lynn era o centro. Sua voz suave dava identidade às canções e encantava produtores. Logo começaram a chamar atenção na cena local, até que uma demo enviada ao produtor Dennis Pop mudaria tudo. Mas o sucesso viria acompanhado de algo que Lynn jamais desejou: a fama mundial. Quando All That She Wants foi lançada, o impossível aconteceu. A música tomou conta das paradas na Europa e chegou ao topo nos Estados Unidos. De repente, o Ace of Base era comparado a gigantes como ABBA e Roxette. Em pouco tempo, o álbum Happy Nation vendeu milhões e se tornou um dos mais vendidos da década. Lynn aparecia em todos os clipes, capas de revistas e programas de TV. Mas, enquanto o mundo via uma estrela em ascensão, ela via algo completamente diferente. Lynn não sonhava com luzes, aplausos ou fama. Ela queria apenas cantar, sem ser observada, julgada ou moldada por gravadoras. Mas a indústria não perdoa quem tenta ser diferente. E logo, o brilho começou a pesar. Com o sucesso, vieram as pressões. Turnês intermináveis, entrevistas diárias e regras impostas por executivos. Lynn, tímida e reservada, se via cercada por câmeras e expectativas que não conseguia cumprir. Enquanto os outros membros da banda se adaptavam ao estrelato, ela se fechava cada vez mais. Em entrevistas, falava pouco. Nos bastidores, passava longos períodos sozinha. Mas o que ninguém sabia é que algo muito pior estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua relação com o público para sempre. Em 1994, quando Ace of Base estava no auge, um acontecimento assustador abalou a família Berggren. Uma mulher obcecada pela banda invadiu a casa dos pais de Lynn armada com uma faca. Ela procurava pela cantora. Por sorte, Lynn não estava em casa. Mas o trauma foi devastador. Sua mãe ficou ferida, sua irmã ficou em choque e Lynn nunca mais conseguiu se sentir segura. A partir desse dia, a fama deixou de ser um sonho, virou um pesadelo constante. Ela passou a ter crises de ansiedade e evitava fãs e entrevistas. O palco, que antes era refúgio, se tornou um campo de medo. Mesmo traumatizada, Lynn continuou a cantar por obrigação contratual. Mas as pressões aumentavam. As gravadoras queriam hits mais comerciais, videoclipes mais provocantes e uma imagem mais vendedora. Lynn recusava. Ela não queria ser um produto. E cada não que dizia parecia afastá-la mais do grupo e da indústria. Nos bastidores, os desentendimentos cresciam. Ela começou a se ausentar de apresentações, deixando o protagonismo para a irmã Jenny. Mas o público notava, a verdadeira voz do Ace of Base estava desaparecendo, não só dos palcos, mas do próprio mundo. Quando o segundo álbum do Ace of Base, The Bridge, chegou às lojas, o mundo via apenas mais um capítulo de sucesso da banda sueca. As músicas tocavam nas rádios, os CDs vendiam bem e os clipes passavam o dia inteiro na TV.
Por fora, tudo parecia perfeito. Mas por dentro, especialmente para Lin, as coisas já não eram as mesmas. A fama, que antes parecia um sonho distante, agora tinha gosto de cansaço, medo e cobrança sem fim. Lin já não tinha o mesmo brilho nos olhos. Em entrevistas, falava pouco, evitava piadas, olhava mais para o chão do que para a câmera. Os produtores queriam que ela fosse à frente da banda, a estrela principal, mas isso era exatamente o que ela não queria ser. A cada nova sessão de fotos, figurinos e exigências de imagem, ela se sentia mais desconfortável, como se estivesse usando uma máscara que não combinava com sua essência. Nos bastidores, o clima ficava pesado. A agenda era lotada, quase não havia tempo para respirar. Viagens, programas de TV, rádios, prêmios, aparições públicas. E, em todas elas, Lin era pressionada a sorrir, cantar, parecer feliz. Mas o coração dela já pedia silêncio. Alguns fãs e jornalistas começaram a notar que algo estava estranho. Em certos shows, Lin parecia distante, em outros, nem aparecia. A irmã Jenny, pouco a pouco, ia assumindo mais espaço nos vocais e na frente das câmeras. Os clipes também começaram a refletir essa mudança. Lin surgia menos, muitas vezes em cantos de cena, em ângulos rápidos, quase como se estivesse se apagando aos poucos. Para o público geral, isso podia passar despercebido. Mas para quem acompanhava de perto, era claro, a queda de Lin não foi um escândalo, foi um sumiço silencioso. Ela não explodiu, não brigou em público, não teve uma grande ruptura. Ela simplesmente foi se retirando, passo a passo, tentando proteger o pouco de paz que ainda restava dentro dela. E você, reparou naquela época que Lin quase não aparecia mais? Conta aqui nos comentários se você também sentiu essa ausência e deixa o like para a gente continuar contando essas histórias que o tempo quase escondeu. Se quiser, eu também posso alongar a parte 8 um pouquinho mais para equilibrar perfeitamente a duração do vídeo. Depois do lançamento de The Bridge, o público começou a perceber uma mudança clara. Lin estava sumindo. Nas entrevistas, ela já não aparecia. Nos shows, muitas vezes ficava ao fundo, quase escondida entre luzes e músicos. Nos videoclipes, surgia por poucos segundos, com um olhar distante, como se quisesse dizer que seu corpo estava ali, mas sua mente já tinha partido. A indústria musical, por outro lado, fingia que nada acontecia. Para as gravadoras, o Ace of Base era uma máquina de vender discos, e Lin, uma peça substituível. A pressão era brutal. Pediam mais hits, mais shows, mais exposição. Mas Lin não queria mais ser vista, não queria mais ser a voz de algo que já não sentia. Enquanto o grupo seguia em frente, ela se recolhia cada vez mais. As ausências se tornaram mais frequentes e as explicações variavam. Fobia de aviões, cansaço, problemas pessoais. Mas a verdade era mais simples e mais profunda. Lin não suportava mais o peso de ser Lin do Ace of Base. Durante as gravações do terceiro álbum, sua participação foi mínima. Muitas faixas foram gravadas sem sua voz principal, substituída por Jenny. O público notou, e os fãs começaram a perguntar: onde está Lin? Mas a resposta nunca veio. A imprensa tentou especular, inventou histórias, mas nenhuma era real. A verdade é que ela havia feito o que muitos sonham, mas poucos têm coragem. Deixou tudo para trás. Fama, dinheiro, aplausos, nada disso a fazia feliz. Ela preferiu o silêncio à pressão, a liberdade ao sucesso. Você teria coragem de fazer o mesmo? Deixar a fama para viver em paz? Conta pra gente nos comentários e se inscreve no canal É do Meu Tempo, porque o próximo capítulo mostra como Lin transformou o fim da fama em um novo começo. Hoje, Lin vive uma vida simples em Gotemburgo, sua cidade natal. Canta apenas em ocasiões íntimas, dedica-se à pintura e administra um pequeno negócio próprio. Ela encontrou paz longe daquilo que um dia a fez sofrer. Alguns fãs dizem que sua ausência é uma perda para a música. Mas, para ela, foi um reencontro com a própria essência. A fama lhe tirou a liberdade, e agora ela tem de volta. Mesmo longe dos palcos, Lin deixou uma marca eterna. Sua voz ainda ecoa em rádios, playlists e corações. Ela foi o coração de uma era, mesmo que tenha escolhido viver no anonimato. A história de Lin Berggren é um lembrete poderoso. Por trás de todo brilho, há um ser humano tentando se encontrar. E às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente desaparecer para viver. Essas foram as lembranças e segredos por trás da voz que marcou uma geração. E agora eu quero saber de você. Você se lembra de ouvir Ace of Base? Qual música marcou a sua juventude? Escreve aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal É do Meu Tempo e ativa o sininho.
Porque toda semana a gente revive histórias, sons e memórias que nunca saem do coração. Porque o tempo passa, mas as boas lembranças continuam tocando.